Para que possamos compreender o processo de inclusão no Brasil, é preciso entender, em primeiro lugar, que, em sua trajetória, a constituição da educação especial ocorreu de forma separada da educação escolar ofertada às demais pessoas. Como apontam Dota e Alves, a educação especial no Brasil, apesar do pouco investimento e do descaso político, foi ganhando seu espaço de forma lenta por meio da criação de inúmeras instituições. Cassara e Rebelo destacam que os espaços especializados eram preferencialmente separados e vistos como os mais adequados para o atendimento de pessoas consideradas anormais para os padrões vigentes. Dessa forma, os alunos eram separados em normais, aqueles que não tinham nenhum comprometimento físico ou mental, e anormais, aqueles que necessitavam de alguma forma de atendimento. Esses sujeitos eram inseridos na educação especial em busca de uma cura ou reabilitação, ficando isolados da educação comum. No começo, a única preocupação que se tinha com esse aluno era com a parte clínica. Somente a partir da década de 90 que a aprendizagem e a parte pedagógica e educacional surgiu na educação especial. Isso aconteceu por causa da obrigatoriedade da educação para todos, prevista na LDB 9394/96. A partir daí, começou-se a pensar nas escolas especializadas dentro das instituições. Define-se pessoa com deficiência segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelecido pela Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, de 6 de julho de 2015, no capítulo 1, artigo 2, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ao mesmo tempo, reconhecendo as peculiaridades da pessoa com deficiência física, o Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, em seu artigo 4, também define a pessoa com deficiência física como aquela que possua alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldade para o desempenho de funções. Portanto, a deficiência física apresentada pelos indivíduos pode ser de origem congênita ou adquirida, com tipos e graus diferenciados. Nesse sentido, a deficiência física, por vezes, se apresenta associada a outras patologias, dentre as quais temos as privações sensoriais, a deficiência mental e outros, dos quais podem levar ao acometimento de aspectos relacionados à linguagem. E aí, nesse sentido, que é importante fazer uma avaliação da história desse sujeito, da história desse aluno, para poder avaliar e adequar os recursos que são necessários para poder potencializar o seu ensino. E é tendo esse reconhecimento, de forma normatizada, que a inclusão deve ocorrer sempre que possível dentro da classe regular, permitindo que esse aluno tenha a efetivação do seu direito à educação.
Então, nesse sentido, quando se trata da questão pedagógica, também é importante entender a necessidade do ajuste no ambiente físico para poder garantir a melhor aprendizagem do aluno. Então, assim, através desses aspectos legais destacados para a inclusão dos alunos com deficiência física, é importante que eles sejam acolhidos de forma respeitosa e que o espaço físico possa atender às suas especificidades. Então, é preciso que os recursos pedagógicos e toda a estrutura física, ela assegure a permanência e a aprendizagem desse aluno nesse espaço. Então, é preciso eliminar o máximo possível de barreiras de acesso. Então, quando se trata de barreiras físicas, está se falando de elementos naturais ou construídos que dificultam ou impedem a realização das atividades desejadas de forma independente. Então, por exemplo, árvores, postes, o espaço para locomoção, portões, calçadas, portas estreitas, o mobiliário da sala de aula, o acesso ao banheiro e todas essas formas que o aluno tem para se locomover no ambiente escolar. Tendo esse entendimento da estrutura física, agora, tratando-se dos materiais e das tecnologias, existem inúmeros recursos ou equipamentos que favorecem a realização das atividades propostas pelo professor em sala de aula. Então, temos, por exemplo, pranchas para escrita. Também existem alguns tabuleiros de comunicação, sinalizadores mecânicos, algumas tecnologias de informática. Então, se esse aluno ele possui, junto com essa necessidade física, o impedimento na fala, é importante utilizar, por exemplo, sistema de símbolos de comunicação, né? Livros de signos, desenhos, elementos pictográficos, que podem ser construídos junto com o próprio aluno ou até mesmo do próprio ambiente familiar. Então, além dos textos escritos, é importante complementar com materiais de outras linguagens, né? Como os desenhos, a própria fala. E, caso o aluno, além da deficiência física, apresente alguma deficiência mental, é preciso estar a par disso para poder identificar qual a resposta educacional vai atender à sua melhor aprendizagem. Então, a seguir, vamos apresentar alguns materiais de apoio que vão estar contribuindo para poder ampliar as habilidades da criança com deficiência física, tornando assim o seu processo mais independente e mais inclusivo. Então, professor, equipe pedagógica, precisa compreender qual o tipo de deficiência física esse aluno possui, seus variados efeitos, como o aluno se adapta a ela, para poder entender qual recurso vai contribuir para a sua melhor participação em sala de aula.